Triângulo da Tristeza venceu a Palma de Ouro de Cannes, o prêmio mais importante do cinema, mas não venceu o meu coração. Calma que eu já falo um pouco melhor sobre essa sátira do Ruben Östlund. Tá aí um filme que eu acho que vai dividir bastante as opiniões, já vem dividindo o pessoal que eu acompanho, que eu sigo. Tem muita gente que amou, tem muita gente que não gostou. Eu fui numa sessão com vários amigos e conhecidos e foi engraçado, que eu fui o que menos gostei de todo mundo que estava lá, mas teve muita gente que amou e colocou entre os melhores filmes do ano, muita gente que gostou, mas não achou tudo isso. Foi muito interessante ver como esse filme ele vai gerar essa diferenciação para cada um, né? Como cada um vai reagir de uma forma diferente. E na sessão que a gente estava mesmo, que estava lotada na Mostra de São Paulo, foi a primeira exibição aberta para todo mundo que teve muita gente gargalhando no filme durante todo o filme. E quando eu saí, eu escutei muita gente falando, não é tudo isso, muito superestimado e tal. Então eu até fico interessado para ver o que vocês acharam quando vocês assistirem esse filme, porque é esse filme que tá dividindo mesmo muitas opiniões e faz todo o sentido do porquê disso. Isso porque, como é comum na carreira do Ruben Östlund, ele que fez Força Maior, ele que já tinha ganho Cannes com The Square, que Força Maior é um filme que eu gosto, The Square eu gosto mais ou menos, gosto de muitos momentos do filme, não tanto do filme como um todo, e chega agora com Triângulo da Tristeza, que ele ganhou Cannes de novo, que é mais uma sátira aqui, uma sátira social que vai ironizar muito da sociedade, né? The Square é mais voltado para o lado da arte. Aqui, esse filme ele vai ser meio que tentando abranger tudo nessa sociedade de aparências, né? E colocando até umas questões ideológicas no meio, colocando até as formas de sociedade. Vai ter um personagem aqui que vai ser um russo capitalista, enquanto vai ter o americano socialista, e aí a partir disso depois o filme vai desenvolver esses personagens tendo que quase que formar uma sociedade e a partir disso também fazer alguns comentários entre essas possibilidades sociais e tudo mais, e como o ser humano vai agir em determinadas situações. Então é um filme que eu tenho boas ideias aqui, eu gosto muito de muitas ideias, e até como o Ruben Östlund vai desenvolver essas ideias visualmente, eu acho bem interessante. Então o filme ele vai trabalhar muito sobre essa lógica da sociedade de aparências em todos esses personagens, desde uma forma mais clara e até um tipo de crítica, digamos assim, que é uma piada que eu acho já super batida, de colocar a influencer tirando foto e mostrando quão fútil é a sua vida, esse tipo de coisa, até os outros personagens quase todos que vão estar nesse navio são personagens mais velhos, mais ricos e tudo mais, e isso vai se dar muito nas escolhas visuais dele, nas escolhas, até o trabalho sonoro aqui é muito bom do filme, mas vai se dar muito nessa ideia de parecer quase um comercial de margarina durante quase todo o filme. Então como as cenas vão ser iluminadas com aquela luz que quase não deixa sombras, o céu lá no fundo vai parecer sempre muito azul quando eles estão nesse navio em lugar aberto, então tudo vai para esse lado, para esse tratamento da imagem que pareça quase artificial, como é essa sociedade das aparências, uma sociedade extremamente artificial. E gosto também como ele vai subverter tudo isso em um momento específico, para mim é de longe o melhor momento do filme, quando vai ter ali um jantar que vai acontecer coisas e ele vai desconstruir tudo que ele tinha trazido até então, seja colocando planos tortos que vai fazer sentido dentro da história ali, o que está acontecendo, mas principalmente como ele vai criar esse caos. Vai ser um momento onde o Ruben Östlund parece que ele vai se soltar completamente e criar uma sucessão de eventos que eu não quero dar spoiler para vocês, mas que é quase como uma comédia de erros, onde algo vai resultar em uma piada seguinte aqui e vai estar acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo com todos esses personagens. Como ele lida com tudo isso visualmente é muito interessante. Ele consegue construir esse caos e vai alongando esse caos, que é quase esses personagens finalmente aparecendo como eles mesmos quando eles são levados a uma espécie de limite ou coisa do tipo. Então há muito o que gostar aqui e eu gosto de várias coisas do filme. Confesso que algumas piadas também eu gosto muito. O filme ele tem um time muito bom em determinados momentos,
Talvez só eu que esteja ficando chato demais e eu tenho percebido isso com várias sátiras. O fazer da sátira é muito difícil, né? A comédia já é muito difícil no cinema, mas a sátira eu acho que consegue ser ainda mais difícil. Porque a sátira, principalmente quando ela vai para esse lado mais escrachado, ela tá deixando muito evidente tudo aquilo que ela quer ironizar. E aqui o filme ele quer ironizar muitas coisas. A sociedade das aparências que vai ser levada para diferentes formas, para diferentes personagens, em diferentes contextos, então vai estar zoando tudo o tempo inteiro. E é muito difícil quando você vai trabalhar isso com uma lógica mais da obviedade. Aqui é muito escancarado tudo isso que ele vai falar. E é justamente aí onde o filme me perde bastante e onde sátiras recentes que eu fiz crítica aqui pro canal também me perdem muito. Essa sátira que ao se permitir ser clara demais, evidente demais sobre tudo aquilo que tá falando, parece que coloca o seu diretor num pedestal de, olha, eu vou pegar vocês pela mãozinha e vou explicar tudo aquilo que eu tô querendo comentar. Olha como eu sou inteligente. Esse filme, diferente de outras sátiras recentes, eu ainda, em alguns momentos, eu ainda fico meio que no meio termo entre uma certa arrogância da direção, não queria usar essa palavra, mas esse lado de se colocar mesmo em uma posição de superioridade e mostrar para o público a verdade de forma divertida e olha só como eu sou inteligente, eu sinto bastante disso aqui no filme, mas em outros momentos o filme ele consegue ser bem descompromissado, digamos assim mesmo. Consegue quase que entrar nessa lógica desse universo, dessa sátira, de se divertir mesmo com todas aquelas situações bizarras que vão acontecer. Mas isso começa a me perder bastante e eu até tava curtindo o filme até o último capítulo, digamos assim, né? Ele vai ser dividido, na verdade os dois últimos, mas o segundo é bem curtinho, mas quando o filme sai do navio é quando ele começa a me perder e quando o discurso começa a ficar muito mais forte. Esse discurso, essa mão pesada do cineasta como uma forma de falar, olha só o que eu sou capaz de fazer e olha só como eu consigo comentar várias coisas interessantes, sociais, importantes. É aí que eu começo a me desgrudar totalmente dele. Ainda que nesses momentos, ainda que nessas sequências, tem momentos muito engraçados, tem piadas muito boas. Então foi uma experiência muito estranha, Triângulo da Tristeza, no sentido de que o filme conseguia me ganhar por uma cena, por 2, 3 minutos, e eu realmente entrava naquelas piadas que estavam sendo propostas, por mais que nessa lógica de ser muito mais escrachado, acho que isso nem chega a ser um problema do filme, mas sempre que eu estava começando a entrar no filme, parecia que ele me puxava para o outro lado, me perdia de novo com alguns comentários que soavam só como o Ruben Östlund mostrando ou tentando mostrar o quão espertinho ele consegue fazer. Então é estranho, é o tipo de filme que não dá pra ficar indiferente, que, como eu disse, eu gosto de muitos momentos, mas de forma geral a experiência não foi tão boa assim, principalmente pelo que vem no final, né? Por como esse filme ele vai se fechando para os caminhos que ele vai tomando. Mas ainda assim, como sempre, eu recomendo que vocês assistam e tenham a experiência de vocês pra gente poder trocar essa ideia. Esse filme acima de tudo, porque é um filme divisivo, e filmes divisivos é legal justamente isso, a gente poder conversar, a gente poder dar a nossa opinião, a gente poder debater o que um gostou e o que o outro não gostou, e às vezes até mudar de opinião em muitos casos, e aqui é esse tipo de filme que muita gente vai sair do cinema amando, 5 estrelas, vai ter muita gente que vai sair do cinema odiando, dando 1 estrela. Então é interessante, é um filme que tô muito ansioso para ver o que vocês vão achar e pra gente poder trocar essa ideia. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. E fiquem ligados, sigam a gente no Instagram, que lá a gente tá postando muito mais crítica de filmes da Mostra de São Paulo. Não dou conta de trazer tudo pro YouTube, que o processo é muito mais longo, de editar vídeo e etc. Então a gente fez essa divisão que a gente meio que faz todo ano, de ter muito vídeo saindo lá no Instagram de praticamente tudo que eu tô assistindo. Nos stories, eu e a Maria, a gente tá falando sobre todas as sessões que a gente vai, a gente sai da sessão, a gente comenta o que a gente achou daquele filme, ou o que a gente tá esperando antes da sessão, então a gente tá fazendo toda essa cobertura da mostra lá no Instagram, e alguns filmes principais eu trago aqui pro YouTube, que aí tem esse processo um pouco mais longo pro vídeo ficar pronto. Beleza? Então dá uma olhada lá. Tô adorando, como todos os anos, fazer essa cobertura da Mostra de São Paulo. Espero que vocês estejam gostando também. Por hoje é isso e corta.